Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Como que vocês estão? Tudo bem? Continuando a série que nós estamos fazendo aqui no canal sobre submissão, hoje eu trouxe um outro estudo a respeito da palavra, do significado, da origem da palavra submissão. E eu tenho visto muito e ouvido muito falar da palavra submissão, direcionada principalmente para mulheres, né? Então nós sempre ouvimos a palavra, né? Mulheres sejam submissas aos seus maridos, né? E essa daí ficou uma dúvida assim, sabe? Até onde, né? A palavra submissão, será que ela é direcionada somente será para mulheres a seus maridos? E aqui eu trago uma pergunta para vocês, aonde eu vou trazer uma série de vídeos respondendo essas perguntas. Mas eu gostaria que vocês deixassem já um comentário, o que vocês pensam a respeito para a gente ir debatendo aí. Então pode responder aí embaixo e depois eu vou fazendo as perguntas direcionadas com as respostas de vocês para que eu faça novos vídeos a respeito disso. E a minha pergunta é a seguinte: submissão, nós vemos diretamente a palavra submissão relacionada a mulheres, sejam submissas aos seus maridos, e crianças, né? Honre pai e mãe para que seus dias se prolonguem na terra, né? Então, filhos e mulheres. E os homens? Como que fica essa conversa, hein? Ouço muito pouco homens falando para próprios homens. Sejais submissos. E os homens? A partir do momento que entendem que devem ser submissos a quem? A quê? Então, hoje nós vamos conversar um pouco a respeito disso. E homens e mulheres, tá? Eu trouxe aqui um significado da palavra. Então eu vou passar aqui para vocês a palavra submissão. Olha, qual a origem da palavra submissão? A etimologia, a origem da palavra submissão, ela deriva do latim. Significa que vem da palavra submissus e onyx. Ela traz o sentido de baixar o tom da voz, para vocês verem, né? E a partir disso, desse significado aqui, eu trago uma pergunta para vocês. Crianças, filhos devem ser submissos aos pais. Esposas devem ser submissas aos seus maridos. Maridos devem ser submissos a quem? E Jesus? Sabe que Jesus ele foi submisso a alguém? E melhor ainda, e Deus? Será que Deus ele é submisso a alguma coisa? Ou será que Deus é o ápice de tudo? Ele se submete a algo? Ou Deus é supremo? Deixa sua resposta aqui embaixo. Eu quero ler, eu quero entender e vou trazer novos vídeos a respeito disso, tá? Hoje eu não vou falar sobre esse assunto. Eu vou falar só o significado da palavra submissão. E eu vou trazer aqui então 2 significados hoje em dia para nós da palavra submissão. Então, primeiramente, vou trazer a palavra submissão. Dicionário tradicional. A palavra submissão quer dizer condição em que se é obrigado a obedecer, se sujeitar, ser subordinado. Será que é isso que está escrito na Bíblia? Outro significado: disposição para obedecer, para aceitar uma situação de subordinação, docilidade, obediência, subalternidade. Então, as pessoas que hoje em dia que têm esse entendimento da palavra submissão, provavelmente é uma pessoa que não está lendo a Bíblia o suficiente. Provavelmente ou é do secular, né, que nós temos muitos colegas, muitos amigos aqui no canal mesmo, que ainda não são cristãos, e tem esse entendimento da palavra submissão. Hoje em dia, a palavra submissão realmente quer dizer isso. Ela tem essa empregabilidade no nosso cotidiano e nós entendemos muito bem isso. Mas quando nós voltamos para as Escrituras, nós temos um outro entendimento dessa palavra, que é bem diferente, né? Então, o que eu quero dizer simplesmente é que esse significado de sujeição, de subordinação, é um significado secular da palavra subordinação, da palavra submissão. Porque nós vamos ver logo aqui embaixo, eu vou trazer aqui um outro
Ó, aqui eu vou trazer para vocês aqui agora. O que significa a palavra submissão na Bíblia? Você vai ver que já vai mudar um pouco já o significado. Na doutrina religiosa, de acordo com a Bíblia Sagrada Cristã, o conceito de submissão faz referência ao temor e à obediência o que é crente deve ter para ter perante Deus. O temor e a obediência que o crente deve ter perante Deus. Então, para você ver. Então, o primeiro significado da palavra submissão na Bíblia é diretamente a Deus. Tirando sexo, independente do sexo, se é homem ou se é mulher, a palavra submissão traz a obediência diretamente a Deus. E isso já traz um significado que homens e mulheres, né, devem ser submissos. A palavra aqui já traz, então, que o homem, ele já começa a encontrar algumas raízes, algumas direções de onde ele deve prestar essa submissão. Então, o homem, sim, deve ser submisso, sim. Primeiramente, o homem deve ser submisso a Deus. Aqui eu vou trazer um outro significado da palavra submisso na Bíblia. Ela quer dizer também aquele que se submeteu, humilde, obediente, respeitoso. Então, para você ver, tanto para homens quanto para mulheres, a palavra diz humildade, obediência e respeitoso, né? Então, aqui nós já começamos a ver um significado diferente da palavra, né? Aonde já traz já uma honra, já traz um respeito, né? E não traz de modo nenhum a palavra, o significado de inferioridade, de forma alguma, né? Eu vou trazer aqui também um outro texto para a gente. Lá em Efésios 5:21. Eu vou ler Efésios 5:21 para vocês e a gente vai começar hoje o nosso estudo a respeito disso. Então, no capítulo de Efésios, no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 21, está escrito assim: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, primeiramente, nós devemos nos sujeitar, nos submeter uns aos outros no temor de Deus. Então, isso não quer dizer que a submissão não é só direcionada a hierarquias, mas entre irmãos, entre amigos, entre familiares, um deve ser submisso sim ao outro. Quer dizer sim que um irmão pode repreender o outro, quer significar sim que entre hierarquias iguais, um pode sim repreender o outro, direcionar o irmão, irmão, isso que você está fazendo está errado, isso vai te levar para um caminho de pecado, ou isso vai levar você a um caminho de tristeza. Como nós temos muitos amigos que não são crentes, né, não são evangélicos, não são cristãos, sim, entre eles também deve haver sim submissão de qualquer forma. Muitas vezes você tem um irmão seu, um irmão familiar mesmo, de sangue, e você vai repreender seu irmão, você vai falar: meu irmão, este caminho que você está seguindo é um caminho de tristeza, é um caminho que vai te levar para sofrimento, para ruínas. Então, observe, e nós devemos sim, e de forma igual também nós também devemos ouvir, né? Pais, mães, devemos ouvir colegas, amigos, parentes, familiares. Sim, a todo instante nós devemos estar observando e sermos submissos às orientações uns dos outros, porque muitas vezes podemos não estar observando os erros que estamos cometendo, né? E daí diz assim, então, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, segundo ponto que o homem deve ser submisso uns aos outros. Então, aqui já traz novamente a segunda submissão do homem, um aos outros. E vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso próprio marido, como ao Senhor. Então, a mulher deve ser submissa aos maridos e ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo a cabeça da igreja. E ele é o salvador do corpo. Então diz aqui que sim, o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo a cabeça da igreja, certo? E no ponto da mulher ser submissa
ao seu marido, eu vou fazer um outro vídeo, vai ter outros vídeos relacionados a isso aqui no canal. Não vou entrar nesse ponto agora. Agora eu quero falar com os homens. E ele diz aqui, porque Cristo é a cabeça da igreja e ele é o salvador do corpo. Qual a referência que eu quero trazer aqui hoje, principalmente para os homens? Os homens dizem muitas vezes, mas meus filhos são desobedientes. Meus filhos não me ouvem, eu falo e não me ouvem, meus filhos estão dando dor de cabeça. Eu converso com a minha esposa não me ouve. Eu converso com ela, peço as coisas, ela não obedece, não ouve. Irmão, esquece. Você está se preocupando com seus filhos, você está se preocupando com a sua esposa. E você, em si, você não pode fazer eles melhores. Na verdade, a única coisa que você pode fazer tentando mudar eles é deixar eles ainda piores, amargurados, com raiva. Então a primeira coisa que um homem, um marido, um esposo deve fazer para seus filhos e para sua esposa é ser submisso a Deus. Segunda coisa diz aqui que Cristo, ele é o salvador do corpo. Então quem salva todo o corpo, que somos nós, a igreja, é Cristo. Cristo se submetendo a Deus, ele salva a igreja. Ouvindo a orientação do Pai, ele salva a igreja. Ele conduz a igreja para um bom caminho. Depois da submissão dele, ele traz palavras repreendendo algumas atitudes nossas que podem nos conduzir ao pecado, que podem nos conduzir a ruínas. Mas, primeiramente, a submissão dele a Deus. E se a Bíblia diz que o homem ele deve seguir Cristo, sim, nós como homens, antes de trazermos a palavra para nossos filhos, para nossas esposas, nós devemos ser submissos, porque a palavra diz, ele é o salvador do corpo. Então, se Cristo salva o corpo, que somos nós, a igreja, o homem, unido à sua esposa, em uma só carne, como diz as Escrituras, sim, o homem, por meio da sua submissão a Cristo e a Deus, ele pode sim salvar a sua casa, pode salvar seus filhos e a sua esposa, por meio da submissão. Então esquece, meu irmão, antes de qualquer outra coisa, você precisa ser perante Cristo, perante as Escrituras Sagradas, Cordeiro. Nós lemos aqui que a palavra que vem do latim significa com o sentido de baixar o tom da voz. Então, perante Deus, nós devemos nos submeter, baixar a voz. Ouvir o que Cristo está nos orientando, o que o Espírito Santo está querendo nos conduzir. E ele vai nos trazer uma palavra chamada missão. Por meio da sua submissão, por meio da sua oração, por meio da sua leitura constante da Bíblia, da palavra do Senhor, o Espírito Santo vai começar a te dar a sua missão. Ele vai te mostrar por que você está aqui. Qual o significado da sua existência. E você vai começar a ter uma missão. Você vai começar a entender, compreender para que Deus está te usando na obra dele. E a sua esposa, a partir do momento que ela vê que aquele homem, que aquele marido tem uma missão, e que ele está sendo submisso a Deus, ele está ajoelhado no pé da cruz, buscando estudo bíblico, buscando sua oração, buscando seu jejum. Sim, com poucas palavras suas, ela vai te ver mudando. E ela vai começar a desejar viver o que você vive. Ela vai começar a desejar experimentar das experiências do Espírito Santo como você está tendo.